A palavra de Deus está repleta de ensinamentos. Passamos a apresentar Lições para a Vida. Apresentação: Pastor Hermes Machado. Muito bom dia para você, estamos começando o seu programa Lições para a Vida nesta sexta-feira, 26 de março de 2021, e o mês de março está acabando, quase acabando. Hoje é um dia especial para o nosso programa, porque é dia de despedida de um trimestre de estudo da lição sobre a vida de Davi. E hoje eu quero pedir a sua participação. Eu quero saber qual foi a sua impressão dessa lição. Você pode gravar um áudio curto ou pode escrever aí no WhatsApp ou no chat da rádio. Mas antes de tudo isso, vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia, pela nova oportunidade de estudarmos a Tua Palavra juntos, usando esse meio da tecnologia. Estamos longe uns dos outros, mas perto do Teu coração, da Tua Palavra. Guia-nos no estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Das mãos de Deus recebi incontáveis dons. Preciso transmitir a todos que encontrar, através do louvor e maravilhosos dons. E só assim o amor multiplicar.
posso desistir o que designaste pra minha vida. Estou sempre tentando fazer o que é certo. Devo mais do que ganhei. Então, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Então, Senhor, estou aqui, envia-me a Linda música do grupo Identidade Musical, Dons de Deus, para você pedir na programação da Rádio Conectados com Deus. Muito obrigado pela sua companhia, a sua audiência, a sua presença aqui no programa Lições para a Vida. Temos aqui hoje uma audiência muito grande. Estamos aqui com Adriano Barrense, de Petrolina, no Pernambuco, a irmã Marilene, de Cabaceiras do Paraguaçu, como também a irmã Milena, de Santo Estevão, está ligadinha conosco também, pastor Elias Caires, de Curitiba, a irmã Daniela, de Salvador, a irmã Edna, do Distrito Federal, está também nos acompanhando. Ela diz: graça e paz, já estou aqui só esperando as lições para a vida. Deus nos abençoe nosso dia e possamos ter mais um dia na presença de Jesus. Amém, irmã Edna. Eber Lopes, meu amigo, diz aqui: ótimo programa para nós. Obrigado por sua audiência valiosa. A irmã Ineida e a irmã Raíssa estão conectadas também no programa, ligadinhos. Daqui a pouco eu vou ler o comentário da irmã Raíssa sobre a lição do trimestre, da semana. Se você tem um comentário, algo que te chamou muito a atenção, então você pode mandar aí no meu WhatsApp. Se você não tem o WhatsApp, você pode anotar: 71 é o DDD 99354 1166. E você pode também entrar no chat da rádio, que já está funcionando. Para entrar no chat da rádio, você vai aparecer o Facebook para você clicar, mas não tem nenhuma complicação. Você digita, clica no Facebook e ele já volta para o chat da rádio para você digitar, tá bom? Você pode participar, alguns irmãos já estão participando, eu vou ler daqui a pouquinho. A irmã Alzenira está conosco também ligadinha. Deus abençoe a irmã Alzenira. Irmão Ivanias Pereira, de Anapu, no Pará, está conosco. A irmã Azenate também já está ligadinha, ouvinte e apoiadora do programa, como também a irmã Anisete está já nos acompanhando. Temos também a nossa querida ouvinte Núbia, que reside na Bélgica, está acompanhando o programa Lições para a Vida. Deus abençoe a sua vida, o seu dia aí, irmã Núbia. Também a irmã Arley, de Ibiúna, está ligadinha no programa Lições para a Vida. Ela também é uma apoiadora do programa Lições para a Vida. A irmã Leia e o Reginaldo estão no interior do estado do Amapá, em Porto Grande. Estão também ligadinhos no programa Lições para a Vida. Meu querido pastor Josias Almeida, também em Curitiba, com a irmã Vilma. Esse casal lindo estão ouvindo o programa Lições para a Vida. A irmã Ana Cláudia está ligadinha no programa com a pequena Anne. Um beijinho para você, Anne. Daqui a pouco eu vou tocar a música para as crianças, tá bom? Nosso repertório está pequeno para crianças, mas nós vamos melhorar para atender as nossas criancinhas, tá bem? Muito bem, então hoje é um dia de despedida do estudo frequente da lição sobre a vida de Davi, mas nós não iremos nos despedir dos ensinos, do aprendizado, das lições que nós comentamos, aprofundamos e aprendemos, né? Não vamos nos despedir do aprendizado, apenas vamos nos despedir
deste período em que ficamos juntos estudando esse tema, essa temática da vida de Davi, essa lição biográfica que trouxe aí os altos e baixos da vida de um homem segundo o coração de Deus. Então a proposta de hoje é ouvir você. Quais foram as tuas impressões dessa lição? O que ficou marcado? Quando falar Davi, vida de Davi, o que te virá à mente? Qual a lição que ficou no seu caráter, na sua mente, para você levar para a sua vida? Vamos então a esse exercício de resgatar aquilo que a gente já estudou? Busca um ponto da lição, um pedaço da história, um verso, e escreva para a gente ler aqui. A nossa lição hoje, o nosso estudo vai ser esta mistura de impressões que cada um de nós tivemos da lição sobre a vida de Davi, tá bom? Enquanto você escreve aí, não pode demorar muito, porque se você escrever no final do programa, eu não vou ter tempo de ler, tá bom? Eu já tenho aqui alguns, vou ler, mas antes vou mandar um abraço para quem está no Panamá, nos acompanhando, na província do Panamá. Algum ouvinte está aí? Se você puder mandar um oi para a gente, se identificar, pode mandar um WhatsApp para o 71993541166, tá bom? Além disso, olha quantas cidades no Brasil, que mostra aqui o nosso mapa da rádio. Algumas cidades não aparecem aqui, não sabemos direito a razão, mas tem 11 cidades que não aparece o nome aqui, né? Talvez uma melhoria no programa do site da rádio vai nos dar a capacidade de saber exatamente todas as cidades. Mas eu vou ler as cidades que estão aparecendo aqui pra gente, tá bom? Brasília, Distrito Federal, Petrolina, Maricá, Rio de Janeiro, Petrolina, Pernambuco, né? Ubatã, na Bahia, irmão Alain Bruno e família, Pacajá, no Pará. Quem é que está no Pacajá? A irmã Cícera até pergunta aqui, né? Quem está ouvindo do Pacajá? Manda um oi aí pra gente. Viçosa, no Alagoas, Salvador, Bahia, Niterói, Rio, Curitiba, Paraná, Cruz das Almas, Bahia, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Registro, São Paulo, capital, Ribeira do Pombal, na Bahia, Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, São Domingos, Bahia, Santos, São Paulo, Jales, São Paulo, Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Goiânia, capital do Goiás, Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Um abraço para o irmão Joilson, que é apresentador do programa Saúde Total aqui na rádio Conectados com Deus. Pedra Branca, no Tocantins, Carapicuíba, São Paulo e Recife, Pernambuco. São algumas das cidades que aparecem aqui no nosso mapa, tá bom? Então vamos lá, vou começar a ler aqui as impressões que alguns irmãos tiveram ao estudar essa lição, tá? Eu vou começar pela irmã Raíssa, que foi a primeira que me mandou hoje cedinho, às 5h32, é a sua impressão. Ela diz assim: bom dia, pastor Hermes, graça e paz. Um dos fatos que me chamou a atenção na lição do dia 6 de fevereiro, Davi e Saul, no tópico 5, esperança em meio à tempestade, no Salmo 142, onde esse salmo foi composto enquanto Davi se escondia numa caverna. Um apelo ardente pelo auxílio de Deus em tempo de sua dificuldade avassaladora. É interessante, diz a irmã Raíssa, que ele não tinha queixa contra o relacionamento de Deus para com ele. Ele estava se queixando a Deus, mas não de Deus. Quando ele derramou sua queixa, não foi com a intenção de informar a Deus, mas com a intenção de compartilhar seus problemas com seu amigo celestial. E embora o presente fosse difícil e pressentisse um futuro infeliz, a esperança que animava o coração de Davi na caverna é que ele aguardava com confiança o tempo de seu livramento. Também no Salmo 31, verso 23 e 24, o salmista convida todos os filhos de Deus a se unirem a ele em consagração ao Senhor. Muito obrigado, irmã Raíssa, por seu texto, que enriquece muito a nossa compreensão, nosso resgate aqui que estamos fazendo da lição da escola sabatina. E já passou, ela traz aqui uma data de 6 de fevereiro, destacando
a fé, a confiança de Davi. E eu quero aproveitar esse comentário da irmã Raíssa e lembrar, nós comentamos aqui, que a maioria dos salmos de Davi, os mais bonitos, importantes, compostos por Davi, foram compostos em situações adversas, né? Na caverna. Então, Davi compunha músicas, lindos salmos, enquanto ele estava em situações difíceis. E nós muitas vezes não queremos cantar nem no culto da igreja, né? Então isso nos ensina que a inspiração, o louvor, a confiança, a expressão de confiança, através de palavras e hinos, devem também nascer no momento de dificuldade, não somente na bonança, não é isso? Quero enviar um grande abraço ao pastor Isaías Caires, que é o aniversariante de hoje. Feliz aniversário, pastor Isaías, ele que reside na cidade de Vitória da Conquista, no sul da Bahia. O irmão Alan Bruno escreve: o que mais me impressiona é a lição 11, o exaltado é humilhado. Mas o que fica é a maneira como Davi se porta mediante a dificuldade do pecado. Ele não se esconde, ele busca mais ainda a presença de Deus, e isso fica de lição para nós. Muitas vezes somos tendenciosos a nos afastar da cura do pecado. Muito bem, irmão Bruno. Obrigado, Alan, por sua participação. Uma das marcas de Davi é correr para os pés de Cristo e confessar o seu pecado, né? Pequei, né? Disse ele a Natã. Deixa eu ver aqui quem mais está colocando as suas impressões. Daqui a pouquinho eu estou lendo do WhatsApp, vou ler também do chat, tá bom? Da rádio. A irmã Rosa Amélia mandou cedinho também. Ela é de Salvador, com seu esposo, irmão Rutenberg, não perdem o programa Lições para a Vida. Um abraço para vocês, para a irmã Antônia. Deus abençoe esta sexta-feira de vocês. Ela diz: bom dia, pastor Hermes. Meus comentários sobre a lição. Quando a Bíblia nos orienta a vigiar e orar, precisamos atentar, porque vale para tudo na nossa vida. Davi, enquanto estava no momento de ócio, não vigiou e foi ver o que não devia. Outro ponto que a irmã Rosa Amélia destaca: maior exemplo bom. Todas as vezes que ele buscava a direção de Deus para os seus atos, sempre saía vencedor. Então ela destaca aqui o ponto negativo da ociosidade e pecado de Davi e o ponto positivo da busca de Deus que Davi fazia e saía-se vencedor. Ainda comenta mais a irmã Rosa Amélia: Deus é tão infinitamente amoroso e grandioso que mesmo Davi cometendo grandes e graves pecados, o exemplo da cobiça, Batseba, o adultério, a trama fria e a morte do seu fiel general, Urias Heteu, mas Deus nos perdoa e nos aceita. Basta sermos humildes e reconhecermos nossa total dependência do Senhor, que o Espírito Santo nos transforme. Foram as minhas maiores percepções da lição do trimestre, comenta a irmã Rosa Amélia. Muito obrigado, irmã Rosa, pelo envio das suas impressões, do seu comentário, do seu destaque da lição, né? Eu também quero aproveitar o seu comentário, irmã Rosa, sobre o perdão. É um dos pontos que mais me impressiona na história de Davi, é o perdão de Deus, né? Ele perdoa e esquece. E do mesmo casal, ele traz Salomão para o trono para provar para Davi e para todos nós que ele se esqueceu daquele pecado, né? O próximo rei, o herdeiro do trono, poderia ser um filho de outra mulher que não tivesse se envolvido nesse pecado de Davi, né? Mas Deus escolheu Salomão. O nome Salomão quer dizer Gedidias, o Senhor o amou. Ele perdoou a Davi completamente. Isso é muito animador, né? É muito animador. Muita gente escrevendo aqui, vamos lá. Irmão Adriano Barrense, de Petrolina, no Pernambuco.
Aprendi várias e belíssimas lições com a história de Davi, mas em especial pude reforçar a ideia de que os planos, os pensamentos e propósitos de Deus são maiores e infinitamente melhores que os nossos. Assim, entendo que uma oração constante deve ser a do Salmo 139, versos 23 e 24. Muito obrigado, irmão Adriano, por seu destaque aqui desta lição da semana, lição do trimestre, né? A irmã Aline Santana também, aqui de Feira de Santana, participa com a gente. Ela diz: bom dia, irmão Hermes, o que mais me chamou a atenção nessas lições foi a capacidade de Davi em perdoar seus inimigos. Ô, irmã Aline, verdade, muito importante. É um exercício que devemos fazer sempre. Que Deus transforme nossos corações. Muito obrigado, irmã Aline, por esse lembrete, desse destaque, é muito especial. Eu entendo, estudando a história de Davi, que o aspecto do caráter de Davi mais parecido com Deus é esse, o trato com os inimigos. Para mim, essa é a face de Davi que mais se parece com Deus. É a maneira de tratar os inimigos, aqueles que ofendem, que jogaram pedra, perdoar essas pessoas, né, e tê-las de volta no seu convívio. Ele fez isso com algumas pessoas, chorar a morte do inimigo. Isso é impressionante e é muito antinatural, né, irmã Aline, na nossa natureza. Precisamos, como diz a irmã Aline aqui, fazer esse exercício sempre. E Deus há de transformar o nosso coração. A irmã Zenate participa. A vida de Davi é muito linda. Cada lição estudada foi um aprendizado para mim. E o que mais me impressiona é o amor de Deus ao lidar com um pecador arrependido. O que mais me impressionou realmente foi o perdão de Deus, comenta a irmã Azenate. Verdade, irmã Azenate. Impressionante. O amor e o perdão de Deus é imensurável, né? Muito grande. A irmã Cícera Feitosa comenta também o perdão. A forma como Davi perdoou Simei sem pressão de ninguém. Às vezes nós perdoamos porque somos pressionados. Lembre-se que se não perdoar, não seremos perdoados. E Davi foi muito simples em perdoar. Eu levo muito a sério a questão do perdão, diz a irmã Cícera. Tive uma experiência incrível depois de perdoar uma traição. Amém, irmã Cícera. Deus abençoe a sua experiência. E obrigado por contar o seu testemunho, dividir com a gente aqui no programa Lições para a Vida. Tá bom? A irmã Marilene, ela diz: eu considero o pecado de Davi um dos mais feios e tristes, porém, ele nos deixa a seguinte lição, que não importa o quanto o homem tenha ido ao pecado, se suplicar a Deus, como fez Davi, ele é fiel e justo para nos perdoar. Um dos salmos que mais gosto é... E aí, a irmã Marilene cita aqui um salmo que é um clássico da Bíblia, dos salmos, né? Caiu na lição: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, não é? Maravilha, que bênção. Obrigado, irmã Marilene, por sua participação. Quem mais está aqui? Muita gente, graças a Deus, vocês estão participando bastante. Eu vou ler de todo mundo aqui, vai dar tempo. O irmão Aldeci de Mello, nosso querido ouvinte aqui de Feira de Santana, também um apoiador do programa, ele escreve: também encontrei como o Senhor, segundo o coração de Deus, no trato com os seus inimigos. Obrigado, meu amigo, diz ele. Então, o irmão Aldeci também concorda com a minha fala de que a face de Davi mais parecida com Deus é o trato com os seus inimigos, né? E é isso que isso também nós precisamos aprender e praticar. Muito bem, do WhatsApp eu vou agora dar atenção aqui a quem está escrevendo, quem escreveu no chat da rádio. Tá, deixa eu me ver aqui. Alan Bruno, bom dia, paz seja com todos. Maurides de Mello, que é um apoiador e ouvinte, ele escreve: bom dia, graça e paz, hoje acompanhando a caminho de Salvador. Maurides está de viagem, de Feira para Salvador.
o que mais me impressionou foi o cuidado de Deus com seu servo Davi. Isso serve para nós. O cuidado de Deus conosco. Muito obrigado, irmão Aurides. O irmão Alan Bruno escreve no chat da rádio a experiência... Cadê? Vou voltar aqui, que alguém digitou e me tirou aqui o texto. A experiência de Davi é uma síntese da experiência de Deus para com o homem. Segundo o coração, queda, perdão, mas as falhas continuam e Deus continua nos perdoando. Mas o perdão é para o pecador verdadeiramente arrependido, diz o Alan. Obrigado, irmão Alan. A irmã Juliana Moraes está conosco, bom dia. Também o irmão Aurides destaca a forma que o profeta usou para tocar o coração de Davi, né? Nós, quando precisamos, esse é um destaque importante, irmão Aurides. Às vezes precisamos dar um conselho a alguém e não sabemos escolher as palavras certas, não é? E Natan, orientado por Deus, foi na ferida, mas sem machucar, não é? Usando palavras muito sábias. Tem gente que não vai ouvir mesmo que você use as palavras divinas aí, né? A pessoa rebelde não vai atender mesmo de jeito nenhum. Mas a pessoa que tem essa reação de reconhecer o seu pecado, como fez Davi, então vai aceitar o conselho, a repreensão, a disciplina, né? A irmã Juliana Moraes escreve: o perdão de Deus, o perdão que Deus libera é fantástico. Que Deus maravilhoso, nosso Deus. Também temos a participação da querida irmã Valdiná Barbosa, ela que é lá do estado do Maranhão. Um abraço, irmã Valdiná, para você e para todos os nossos queridos irmãos do Maranhão, tá bom? Aí, especialmente da cidade de Balsas. A irmã Valdiná participa dizendo o seguinte: na Bíblia estudamos a história de grandes homens de destaques, heróis espirituais, mas alguns não relatam quedas ou fracassos. Exemplo, Daniel, Jó, José também, né, irmã Valdiná? Mas a história da vida de Davi retrata a minha própria história de vida espiritual. Quedas, fracassos, vitórias sobre o peso do pecado. Mas, nas quedas de Davi, diz ela, vemos a luta de Deus querendo salvar a Davi. Esse amor e perdão de Deus por Davi é o mesmo amor que Deus tem por mim e por nós. Amém, irmã Valdiná. É isto mesmo. Olha que interessante o ponto da irmã, que a irmã Valdiná traz, né? A Bíblia apresenta pessoas sem registro de fracasso. José, Daniel, Jó. Mas isso não se parece conosco, né? O que se parece conosco são os altos e baixos, são os acertos e erros, são as quedas, o cair, o levantar, não é? Isso é uma demonstração do amor de Deus por nós. Recebo aqui no meu WhatsApp uma foto linda de duas pequenas lindas, que são a Mila e a Lara, filhas da irmã Milena e do irmão Daniel. São as irmãzinhas do Calebinho, do Caleb. Todos estão nos ouvindo aqui em Santo Estevão. Então ela manda a fotinha das pequenas bebês gêmeas e escreve: aprendi que andando com Deus estamos seguros. Davi só estava protegido e livre das artimanhas de Satanás quando estava com Deus. A misericórdia de Deus é maravilhosa. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter estudado essas lições para a vida. Obrigada, irmão Hermes. Deus te abençoe sempre, dando sabedoria. Amém, irmã Milena. Muito obrigado por sua participação e pelas palavras. E a gratidão que eu recebo dos ouvintes, quero dizer, a forma que vocês devem retribuir esse privilégio de estarmos aqui é ouvindo, né? Participando, dando a sua parcela de contribuição sempre aí, através dos canais disponíveis aqui na Rádio Conectados no site e também no WhatsApp, aqui no meu WhatsApp pessoal. Muito bem, a lição está maravilhosa, né? Estou me sentindo assim dentro de uma grande igreja com todos vocês e fazendo pergunta para um, pergunta para outro. Olha só, a lição da escola sabatina. Vamos ouvir agora uma linda música, Olhai para os Lírios, do Ministério de Louvor. E daqui a pouquinho a gente volta
para ler mais impressões e comentários seus a respeito da lição. Olhai para os lírios que estão a crescer. Deus os criou e os vestiu com suas próprias mãos. E mesmo um glorioso rei a vestido algo assim. Deus nunca os esquece, tudo lhes provê. Olhai para as aves no céu a voar, nunca semearão em lugar algum. Mas Deus lá do céu veio alimento prover. A pequenina criação tem Ele compaixão. Para que se preocupar com o amanhã que não chegou? Para que então duvidar do que o Senhor te prometeu? Tu és muito especial, mais do que tudo que Ele fez. Buscai Cristo em primeiro lugar, e Ele tudo te acrescentará. Nunca deixe de olhar para os lírios do campo a crescer. Olhai para o alto quando tudo falhar e as dificuldades de ti se acercar, pois Deus prometeu cuidar de cada filho seu e nunca há de te esquecer, pois Ele ama você. Para que se preocupar com o amanhã que não chegou? Para que então duvidar do que o Senhor te prometeu? Tu és muito especial, mais do que tudo que Ele fez. Buscai Cristo em primeiro lugar, e Ele tudo te acrescentará. Nunca deixe de olhar para os lírios do campo a crescer. Para que se preocupar com o amanhã que não chegou? Para que então duvidar do que o Senhor te prometeu? Tu és muito especial, mais do que tudo que Ele fez. Buscai Cristo em primeiro lugar, e Ele tudo te acrescentará. Nunca deixe de olhar para os lírios no campo a crescer. No campo a crescer. De volta com o seu programa Lições para a Vida, encerrando esse trimestre de estudos da lição da Escola Sabatina, aqui no programa Lições para a Vida. Olha, queridos irmãos, nossa audiência tem crescido muito a cada dia, graças a Deus. Muitas pessoas, a exemplo da irmã Cícera Feitosa e tantas outras, tem espalhado o link nos grupos das famílias, das igrejas, e muita gente mesmo, tem ouvido o programa Lições para a Vida. Eu estou muito feliz, agradecido a Deus por esta audiência
que tem crescido a cada dia. Os irmãos têm gostado do programa, têm ouvido, porque o programa é a palavra de Deus, não é? Então, todos nós amamos a palavra de Deus. O que fazemos aqui é apenas transmitir, relembrar, ler, estudar juntos, né? Os temas principais aí da palavra de Deus. Isso é muito, muito bom. Muito bem. A irmã Milena, que é a mamãe, está também aqui aproveitando o programa para expressar sua gratidão a Deus pelo livramento que deu a sua pequena Mila, uma das gêmeas da foto que eu falei agorinha, né? Caiu ferro de passar no bracinho dela, mas Deus livrou de um acidente. Deus seja louvado, irmã. A irmã Juliana Moraes, que é mamãe também, juntamente com o papai Danilo, ela diz aqui, olha, estão ouvindo o programa os nossos filhinhos, William e Ingrid. Oi, William. Oi, Ingrid. Tudo bem? Um abraço para vocês, tá bom? Deus abençoe, continue obedientes ao papai e à mamãe, tá bom? Jesus abençoe vocês. Casal lindo de crianças que estão crescendo aí no jardim do Senhor. Muito bem, queridos, partindo para a parte final do nosso programa, nós temos o seguinte. Eu quero fazer um rápido resgate da história, de uma parte da história de Davi, né? Para a gente finalizar esse ponto da lição. Muito bem, estamos aqui. Eu vou colocar aqui um áudio que eu recebi agora da irmã Dalva. Ela reside em São Paulo e ela gravou um áudio de 1 minutinho para participar da lição. Vamos ouvir. Bom dia, irmãos. Estou impressionada com a lição desse trimestre. As minhas impressões é o resumo de tudo que os irmãos falaram, que as irmãs falaram, que o amor de Deus nos constrange. Ele está com os braços abertos e cabemos todos nós nesses braços, assim como coube Davi. Quando caiu, quando fracassou, nós também fracassamos a todos os instantes e Deus está pronto a todos os instantes a nos aceitar e nos amar. Por isso, naquele grande dia em que Jesus vier, eu e todos vocês, meus queridos irmãos da igreja, estaremos unidos num só abraço e esse abraço eu estendo a todos os meus irmãos. Amém. Um grande abraço ao nosso querido irmão Hermes, que nos passa essa lição com tanto carinho. Muito obrigado, irmã Dalva. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência e pela sua participação, trazendo aí a sua impressão sobre o resumo, né, sobre o que aprendemos durante esse tempo. Pois bem, eu quero só fazer o destaque de alguns pontos. Todos vocês que participaram foram muito bons, muito ao ponto, foram impressões muito profundas a que vocês tiveram, realmente. Eu só quero destacar alguns pontos para a gente encerrar o programa de hoje. Os pontos são os seguintes. Davi era um menino, quase uma criança, era um adolescente, cuidava de ovelhas, uma atividade simples, né? Lá na roça, no pasto do pai. Era meio que desprezado pela família. No banquete com Samuel ele não foi nem convidado. A impressão do seu pai, Jessé, é que os seus filhos mais velhos
Eliabe poderia ser o rei de Israel, mas ele estava equivocado. Davi era humilde, um menino simples. A sua confiança estava inteiramente em Deus. Lá no anonimato, sem que ninguém soubesse, ele venceu o urso e venceu o leão. Interessante, ele não fez isso para se mostrar, para aparecer, ninguém viu. E ele não contou isso para ninguém, não contou para os seus irmãos. E ele relatou isso com humildade, não para se exaltar, no momento em que esse testemunho seria importante para ele conquistar a confiança de Saul para lutar contra o gigante. Ele luta contra o gigante, despreza as armas, a armadura de Saul, para não atribuir a esta armadura a vitória, mas sim ao seu Deus. Ele foi ao gigante com a funda, com as pedras, em nome do Senhor, foi vitorioso. Durante esse período ele continuou sob a direção de Deus, foi perseguido como um cão, como um cachorro, como alguém que tivesse feito algo errado, mas ele era correto, justo. E ele passou a conviver na caverna, no mato, sendo acossado, e Deus deu oportunidade para testar Davi. O seu coração deu oportunidades dele matar o seu inimigo, que ocupava o trono que seria seu. E ele nunca pretendeu, apesar de ser estimulado a isso, provocado por seus soldados, nunca pretendeu levantar a mão contra o ungido do Senhor, e esperou que as circunstâncias, que Deus que movimenta as circunstâncias, desse o trono a ele de maneira natural, não tentou apressar as coisas como muitas vezes fazemos, né? Depois de rei, 30 anos, ainda muito jovem rei, ele obteve muitas vitórias, e nesse momento, quando ele achava que todos os seus gigantes estavam vencidos, ele se distraiu do alto da sua ociosidade, da sua prosperidade. Ele não vigiou e caiu do alto do trono para o fundo do poço, do pecado, do distanciamento de Deus e da quebra da sua lei e da sua vontade. De lá, desse fundo, ele foi resgatado pelo Senhor com a repreensão enviada por Natã. Aceitou imediatamente a repreensão, humilhou-se, confessou seu pecado e recebeu o perdão de Deus, apesar de que teve que colher as consequências da semente que havia plantado. Não perdeu a salvação, depois teve a sua autoridade restaurada, depois da rebelião de Absalão, e voltou a glorificar a Deus, dar exemplo e ser um justo rei. No final da sua vida, ele pôde concentrar as suas energias, tempo e dinheiro na obra de Deus, nos conselhos ao seu filho Salomão, na preocupação desse filho permanecer fiel a Deus, não cometer os erros que ele mesmo cometeu. E o reinado de Salomão passa a sua primeira fase de muita prosperidade, de aprovação de Deus, por consequência do cuidado de Davi, dos conselhos de Davi. A lição foi maravilhosa. Ficamos aí, eu vou guardar essa lição para sempre aqui na minha estante, para quando eu quiser me lembrar, farei um resgate da história de Davi. Vamos orar para agradecer a Deus? Senhor, muito obrigado, porque durante esses 3 meses estivemos na Tua escola, aprendendo estas lições impressionantes sobre a vida desse Teu filho, que foi segundo o Teu coração, mas mesmo assim tropeçou e caiu. Ajuda-nos, Senhor, a ter o comportamento de Davi, que o nosso arrependimento seja imediato e real a cada vez que pecarmos, e que Tu possas nos perdoar como perdoou Davi, e que o nosso coração seja um coração sincero para confessar a Ti as nossas faltas. Ajuda-nos a colocar em prática tudo que aprendemos aqui, que na hora da necessidade, da tentação, Teu Espírito possa nos lembrar. Oramos em nome de Jesus. Nosso tempo acabou, fique na paz do Senhor. Nosso próximo encontro é domingo com uma nova lição. Até lá, se Deus quiser.